noite, meninas. Então, o tema da nossa pesquisa é a locomoção interplanetária da espécie humana, das dificuldades e a quimera do teletransporte quântico de matéria. Bom, a gente usou a palavra quimera, né, já que a locomoção interplanetária da espécie humana e... Não, a locomoção interplanetária da espécie humana e as dificuldades do teletransporte quântico da matéria, a gente considera isso como uma realidade utópica. Bom, essas somos nós e fomos orientadas pela Betina. Então, gente, vocês devem conhecer a nave Enterprise de Star Trek, certo? Essa nave ela pode alcançar velocidades maiores do que a da luz, e assim os personagens do filme conseguem explorar outras galáxias e planetas. Então, nós nos perguntamos, será que as pesquisas da realidade elas estão evoluindo para que isso seja possível algum dia para nós? Assim, o Sagan, como eu suponho que todos vocês devam conhecer, ele faz um exercício bem interessante sobre o passado e futuro, porque ele lembra que nós somos nômades. Então, lá no passado, nós exploramos as regiões, escavamos o solo do nosso planeta, extraímos os recursos dele, e tudo indica que isso vai acontecer de maneira semelhante na exploração espacial. O que é bem interessante, porque vai ser um retorno às nossas origens. Então, a gente veio de um nomadismo que passou por um processo de sedentarização, que depois tiveram os avanços tecnológicos, e vamos retornar ao nomadismo agora intergaláctico, o que demonstra que nós nos tornaremos andarilhos de novo. Além disso, outra coisa que mostra esse instinto natural do ser humano por buscar outras terras são as grandes navegações do século XV e XVI, pois elas foram motivadas economicamente e territorialmente, buscando ali novos mundos, tal como a corrida espacial, que foi a competição entre a União Soviética e os Estados Unidos, que levou o homem à Lua em 69, que foi literalmente os primeiros passos para a colonização do espaço, como diria Neil Armstrong. Bom, então temos Elon Musk e o desejo de colonizar Marte, sendo um desses motivos a exploração de minerais, uma vez que os recursos da Terra são escassos, né, por causa da exploração do nosso planeta de forma negativa. Também idealizamos que algum dia, futuramente, Marte possa ser um destino turístico ou então tenha potencial para ser uma grande metrópole. Em segundo plano, mas não menos importante, temos a NASA e o retorno dos humanos à Lua, onde o plano já foi iniciado e botado em prática com a missão Artemis, e essa missão tem 3 fases. É bom destacar que na missão Artemis, um dos planos é levar a primeira mulher à Lua. Daí surge o questionamento: por que nós devemos explorar o espaço? Bom, a primeiro plano teria que ser um outro lugar, uma outra alternativa, visando que a Terra ela já passou por 5 grandes extinções em massa e, lamentavelmente, nós poderíamos estar vivendo a sexta dela pela ação antrópica. Sim, a gente negligenciou fortemente o nosso planeta com as imagens que estão retratadas aí no slide, só para ilustrar mesmo, mas a alta emissão de gases estufas, poluição, extinção de espécies e tudo isso só culminou para que a degradação do planeta se torne uma realidade que nos force a sair dele. Além disso, o Sol, daqui a alguns bilhões de anos, mesmo que distante, ele vai se explodir. E então, a gente já deveria começar essa exploração do espaço, não só como opção, mas como uma necessidade. E usar a tecnologia contra a nossa extinção, da mesma forma que os nômades faziam lá no passado, usando suas ferramentas primitivas de paus e pedras para se manterem vivos. Por isso mesmo, o nosso objetivo com essa pesquisa é compreender como as pesquisas têm evoluído em relação à locomoção humana no espaço e como as dificuldades para isso poderiam levar até o teletransporte quântico de matéria.
Bom, o método usado por nós foi a tabela, né? Onde procuramos palavras-chave e com essas palavras-chave buscamos no Google Acadêmico conteúdos, artigos científicos referentes ao nosso projeto. E através disso nós depois disso, no caso, filtramos em 3 partes: o filtro de datas, o filtro de artigos relevantes e a relação com o objetivo. Percebe-se que algumas das palavras-chave estão em inglês, já que não encontramos artigos com relação ao nosso objetivo em português. Além disso, utilizamos o estudo da arte, né, que busca discutir as produções acadêmicas, o que foi exatamente o que nós fizemos. Discutimos, lemos os artigos e, no final, com a síntese já formada, compreendemos a temática. Depois de tudo isso, finalizando, então, o nosso projeto visa, exatamente como a Ju falou, expor o estágio atual do tema. O empecilho das grandes distâncias astronômicas está pautado principalmente na física da relatividade geral de Einstein, que diz que o tempo e o espaço estão fundidos e, portanto, a matéria não pode viajar mais rápido do que a luz. Só que, ainda que viajéssemos mais rápido do que a luz, as distâncias ainda seriam muito grandes, então a gente teria que viajar mais rápido. Só para atravessar a nossa galáxia, seriam necessários 100 mil anos. E, inclusive, a comunicação seria inconcebível nisso. Imagina, uma civilização em um planeta se comunicar com a civilização em outro planeta, demorando centenas de bilhões de anos. Isso seria muito difícil. Por isso, o emaranhamento seria uma solução para esses problemas. O artigo que ganhou o Prêmio Nobel de Física desse ano fala exatamente sobre isso, que seria quando 2 partículas diferentes se comportam como uma, e basicamente é quando uma partícula ela leva uma interferência, ela recebe uma interferência, e a outra acaba tendo a mesma interferência independente da distância que há entre elas. Então, isso poderia ser algo muito útil para a comunicação com tripulantes que viajarão para outros planetas no futuro. Assim, eles vão ter uma resposta mais rápida e nós também. Porque com o aumento da velocidade em que a gente vai viajar o espaço, a gente também vai precisar que as ferramentas de comunicação evoluam junto com isso. Outra especulação científica é o motor de dobra, que ele sai da ficção científica, tal como foi demonstrado lá em Star Trek, e agora ele vem a ser estudado. A primeira pessoa a estudar foi Alcubierre, um físico teórico. Ele desenvolveu um modelo matemático que criou esse conceito. Então, o motor de dobra espacial, ele curva o espaço ao redor de si mesmo e cria ali uma bolha de espaço que poderia se mover mais rápido que a luz. Só que o que foi apresentado por Alcubierre tem alguns problemas, dentre os quais precisaria de muito requisito material, usando algo que é meio estranho para a gente ainda, que seria a matéria exótica. Visando isso, um cientista em 2022, o Eric Lentz, ele faz um motor de dobra que manipula todas as direções e dessa forma poderia usar matéria comum. Só que ainda assim, existem alguns problemas, como a alta demanda de energia, o fato de que nós não sabemos como criar essas bolhas ainda e questões paradoxais, como causa e efeito. Mas eu acho que a maioria de vocês aqui pensam como cientistas e necessariamente são otimistas em relação ao futuro. E as tecnologias futuras, elas podem ser tão estranhas para a gente hoje, como as nossas são estranhas para aqueles nômades lá da pré-história. Assim, a gente fez um vídeo que possa cativar vocês nessas ideias. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Finalizamos nossa apresentação aqui, gente. Obrigada pela atenção de todas. E vida longa Vida longa e próspera.